Emerson Viana vem pra cá pra gente conversar mais um pouquinho sobre esse tema. Agora, sobre a dificuldade de falar não. Sim. Seja bem-vindo, mais uma semana a gente começando aqui, né? Sim. Emerson, e aí? A gente viu aqui que uns têm mais dificuldade, outros não. Eu tenho mais ou menos, depende muito da situação. Eu tinha muita dificuldade antes de falar não, mas agora depende do que é, eu já falo não, já saio logo, mas eu tenho uma questão. Às vezes o meu não é até ríspido demais, assim. Como controlar isso? Sim, então, muito boa tarde, mas satisfação em estar aqui mais uma vez. E o não, ele já começa na nossa vida na fase infantil, né? Então, o que uma criança ela aprende? Que o não é o errado, né? O não é o errado, o não é que me faz chorar, o não é aquilo que quebra aquele desejo do meu coração. Então, desde criança, nós aprendemos que o sim, ele é positivo e o não, ele é negativo. Né? Então, nós já crescemos, né? Desenvolvemos essa memória que o não, ele vai magoar, porque sempre que nós ouvimos o não dos nossos pais, o não nos magoava. O não, ele trazia uma questão de não poder. E quando nós crescemos, nós precisamos fazer parte de grupos, né, Bárbara? Nós precisamos fazer parte de associações, de igrejas ou de grupos familiares, né? Ou nós precisamos pertencer, né? Nós temos a necessidade do pertencimento. E nessa busca do pertencimento, eu sempre fico pensando o que vai ocasionar se eu falar não para um pedido de uma pessoa. Então a pessoa me pede e eu tenho que falar sim. Por quê? Porque eu posso magoá-la, eu posso decepcioná-la, eu posso ser isolada do grupo. Então, quantas vezes, por exemplo, nós somos convidados para uma festa de um aniversário e não queremos ir, mas se eu não for, meu irmão pode não me convidar mais, né? Eu sou convidado para um evento, né, que eu não estou muito disposto a ir, mas se eu não for, os meus amigos não vão me chamar novamente. Então, esse receio nosso, né, de não pertencermos e aquela memória que nós trazemos da infância é o que causa tanto medo de dizer não. E olha, 72% da população do mundo tem problemas em dizer não. Ou seja, de cada 10 pessoas, 7,2 pessoas não conseguem dizer não. Elas têm que dizer sim a todo instante, a todo momento. Eu acho que também uma das coisas, assim, que a gente tem medo, né, de falar não, eu acho que é pela questão da rejeição, né? Claro, quem já tem algum problema, ou já teve algum problema na infância de ter uma questão de rejeição, conforme adulto, vai ficando mais difícil as coisas, né? Então, eu acho que a gente tem essa dificuldade pelo fato da gente querer ser aceito no grupo, na família, nos relacionamentos, enfim. Como tratar, por exemplo, isso? Se eu tratar essa rejeição, eu vou conseguir mudar esse não? Ou isso pode ser, por exemplo, uma característica que a pessoa já nasce, uma característica inata da pessoa, dela ser uma pessoa mais bondosa? É possível mudar isso? Sim, excelente pergunta. Tudo é possível, né? Na psicologia, todas as mudanças são possíveis. Só que muitas pessoas, elas tentam mudar radicalmente, né? Até eu estava ouvindo o bate-papo de vocês, né? E o Renato falou assim, aí agora eu falo não para tudo. Não pode ser assim. Não pode ser assim. E o Renato? Viu, Renato? Tá? Não pode ser assim. Não pode falar não para tudo. Não pode falar não. Por quê? Porque se nós formos radicais, isso vai fazer mal para nós e vai fazer mal para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu oriento as pessoas que querem aprender a dizer não? Você comece no princípio a dizer, vou pensar, vou analisar, vou estudar, né? Vou pesquisar isso. Por exemplo, eu fui convidado para o aniversário. Por que eu tenho que dizer não de imediato ou sim? Eu posso chegar para a pessoa e falar, olha, eu vou pensar, vou ver, se tiver oportunidade eu vou, não vou te prometer. Né? Deixa assim um tempo para você ter aquela oportunidade de futuramente você responder não para a pessoa. Porque se você chegar e não preciso mudar isso, isso pode fazer muito mal. E muitas pessoas, Bárbara, elas são levadas, né, a fazerem coisas terríveis, né? As pessoas, por exemplo, hoje elas têm relacionamento tóxicos, amizade tóxicas, família tóxica. Por quê? Porque ela não consegue dizer não. Então a pessoa não consegue dizer não para o marido, ela tem que fazer o que o marido faz. Aí chega uma hora
que começa a ser uma relação abusiva, né? O filho percebe que a mãe fala assim para tudo, então ele começa a exigir que a mãe diga assim, né? A senhora tem que falar assim, a senhora tem que ir, a senhora tem que... E as pessoas ficam à mercê dessa escravidão. Chega uma hora que a montanha ela está tão grande, tão imensa, que a pessoa não consegue mais sair disso, ela fica desesperada. Como é que eu saio dessa situação? Eu não quero falar sim para tudo, mas eu não consigo sair dessa. E aí é o momento onde a pessoa muitas vezes precisa até de uma terapia. É muito difícil sair dessa montanha sem a pessoa passar por um processo psicológico. Mas eu acho que também o inverso não é proporcional nesse caso. Por quê? Tá? Quando a gente chega para uma pessoa e fala a verdade para ela de uma forma aberta, mesmo que seja com muita educação, às vezes a gente não é bem interpretado. Sim. Então, fomos convidados para um evento. Aí se você falasse para a pessoa, olha, eu não vou, porque eu não me sinto bem nesse lugar, tem algumas pessoas que eu não gosto, que estão ali e tal. Aí, automaticamente, as pessoas não gostam muitas vezes de ouvir essas verdades. Sim. Então, o que a gente acaba fazendo? Dá aquela mentidinha, eu já tinha um compromisso, eu já tinha uma viagem e tal. Por quê? Porque as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a verdade. Então, como que a gente pode fazer? Não mentir e falar o não, né? E sem que aquela pessoa sinta ali ofendida. E, ao mesmo tempo, a gente não perder essa amizade ou a admiração das pessoas. É difícil, hein? Sim, sim. Excelente pergunta, Bárbara, porque a boa parte dos telespectadores são evangélicos, né? A maioria talvez seja evangélica, assiste aqui a TV, né? E as pessoas ficam, e agora? Como dizer não e não mentir, né? Porque se eu falar não, vou magoar, mas também eu não posso mentir. É muito simples. Vou analisar, vou pensar. Olha, eu não te respondo agora. Eu vou te responder futuramente. E aí, quando chegar o momento, fala, olha, não vai dar para ir. Ou já preparar a pessoa para o não, né? Porque, por exemplo, às vezes meus irmãos me convidam, né? Convida para uma festa, final de semana, e eu tenho, às vezes, muitos compromissos, finais de semana, e eu chego e falo, olha, não vou prometer, eu acho que não vai dar para ir, mas eu vou me esforçar, vou ver de que maneira eu posso ir. Lá no fundo eu já sei que eu não vou conseguir ir, mas eu estou deixando aquela porta entreaberta que pode acontecer alguma coisa, uma mudança que eu possa estar ali. E aí quando vem a última cobrança eu já falo, olha, como eu já tinha dito, não vai dar mesmo, me desculpa, da próxima vez eu posso estar, mas dessa vez eu não tenho como estar ali presente. Então você não vai precisar mentir, você não vai precisar quebrar, né, o coração da pessoa, porque muitas vezes, como você disse, a pessoa tem essa expectativa, né? Poxa, eu vou dar uma festa, queria tanto que a Bárbara fosse, né? Então eu faço aquele convite para você, só que você não quer ir, você não gosta, você às vezes não se sente bem com as pessoas que estão ali, você não tem aquela convivência, aquela amizade com as pessoas e você fica meio deslocada. Poxa, eu vou para agradar a pessoa, mas vou estar desagradando a mim. E isso, Bárbara, é uma das coisas que mais traz problemas psicológicos para as pessoas, porque quando você é o que você não é, isso te faz muito mal. Tem até um filme, né, do Jim Carrey, né, Sim, Senhor. É maravilhoso esse filme. Esse filme é muito legal, né, as pessoas devem assistir, porque ele estava ali, participou de um processo de coach ali, né, uma terapia de coach, vamos dizer assim, e lá ele aprendeu que tinha que dizer sim para tudo. E depois disso, que ele começou a dizer sim para tudo, além de trazer muitos prejuízos para a vida dele, começou a trazer muito mal-estar. Porque tinha coisas que ele não queria fazer, mas ele era obrigado a fazer porque ele fez lá a promessa de dizer sim para tudo. E no final, quando ele pega lá o senhor, o CEO do coach, né? O CEO chega para ele e fala, não, você não precisa dizer sim para tudo, apenas nós queremos motivar o seu sim. E ele entendeu que ele tinha que dizer sim para tudo. Então não é dizer sim para tudo e também não é dizer não para todas as coisas. A gente tem que encontrar esse equilíbrio. Você falou sobre a questão, né, das doenças psicossomáticas que acabam vindo por conta desse não. O que pode acontecer com essa pessoa que tem tanta dificuldade ao ponto de falar não e acabar fazendo tudo que ela não quer para agradar as pessoas, enfim, ou para ela também não se sentir mal? O que isso pode acarretar fisicamente ou mentalmente para ela? Assim, começa com estresse, ansiedade, dores de cabeça, angústias, né? Por ter decepcionado pessoas. Se ela for desligada, né? Porque tem pessoas que são muito radicais, então eu te convidei para a festa, você não vai, eu não quero mais amizade com você, não precisa mais me ligar. E ela joga toda essa culpa em cima dela, sabe?
A culpa veio porque eu disse não, tá vendo? Não podia ter dito não para o meu filho. Tadinho, ele preparou as coisas para mim. E aí as pessoas ficam escravas. Então, hoje nós encontramos muitas pessoas escravas de religiões, escravas de família, escravas no trabalho. Por quê? Porque ela não consegue dizer não, né? O medo, se eu falar não, eu vou perder o meu emprego. Se eu falar não, vou perder a amizade do meu filho. Se eu falar não, não vou pertencer a essa igreja. Se a pessoa falar não para uma coisa que está acontecendo na igreja, não posso, eu tenho que obedecer todas as coisas, tenho que me curvar e obedecer. Então, por isso que essas pesquisas que estão sendo feitas, né, vários trabalhos científicos sobre essa questão do não, estão chegando à conclusão que é um dos maiores males causados na vida do ser humano, ele vem por essa dificuldade de dizer não. Então, se a pessoa ela não aprender a dosar essa situação, ela pode entrar em angústia, em depressão, se culpar pelo problema do casamento, né? Porque muitos relacionamentos tóxicos, a pessoa consegue convencer a outra que o culpado do relacionamento não ter dado certo é porque você disse não naquilo para mim, ou você não fez aquilo que eu te falei, ou você não obedeceu aquilo que eu mandei você fazer, então acabou o nosso relacionamento. Aí a pessoa fica, tá vendo? Devia ter dito sim, por que eu fui falar não? Né? Não vou mais falar não para as pessoas. Então, realmente, às vezes uma coisinha tão insignificativa, né? Não, a dizer não, isso é coisa pequena, não, mas tem trazido muitos problemas para a vida das pessoas. Como é que a gente pode começar? Que você falou que o maior problema é aquilo quando a gente começa a criança, não pega aí, não mexe aí, isso é errado, tal. Como pais agora, né? A gente vai ter que falar não. Isso é uma coisa que não tem como, né? Porque é até uma questão de alerta, de cuidado e tal. Mas como é que a gente pode mudar o nosso jeito de pedir para a criança não, de falar para a criança não, sem que traumatize? Ou não tem jeito, vamos traumatizar mesmo e seja o que Deus quiser. Isso é uma coisa importantíssima, muito boa pergunta também. Hoje existem muitos métodos diferentes, né, Bárbara, da criação, né, da educação da criança, né? A educação ela tem sido mudada com o passar dos anos e muitas pessoas acham que não trouxe nada de bom essa mudança, porque hoje você vê crianças tão rebeldes, tão malcriadas e no passado alguns acham que é melhor, mas na realidade isso é uma coisa muito importante a ser feita, porque eu posso mudar o não, né? Porque o pai faz assim, o que os pais na nossa época, acho que o seu também fazia, né? Ia dar um tapinha e não põe a mão ali, não faça isso, né? E esse não já vinha assim como um choque, né? Porque eu queria o doce, meu pai falava não, eu queria brincar, meu pai dizia não, né? Ao invés de falar não, tenta explicar para a criança por que ela não vai poder fazer isso agora. Por exemplo, quero brincar, não preciso falar, não, você não vai brincar. Filha, você vai brincar, olha a diferença, você vai brincar, mas papai quer primeiro que você faça isso aqui. Pronto, você não precisou falar não. Você reduziu aquele não sem explicação para um sim com explicações. Você vai brincar, só que primeiro você vai fazer isso. Papai vai comprar aquele presente para você, mas primeiro eu quero que você faça assim, assim, assim. Eu sei que é muito difícil porque é automático, né? É automático, é uma reeducação dos pais, né? E se ele conseguir fazer isso aí, domar, né? Se conseguir se controlar para não dizer não, é uma coisa muito difícil. Mas ele vai trazer assim esse conceito e talvez a criança, quando ela crescer, ela não vai ter medo do não. Por quê? Porque ela não ouviu o não do pai, ela sempre ouviu uma explicação. Pai, por que eu não posso fazer isso? Porque primeiro você tem que estudar, depois você vai fazer aquilo. Primeiro eu quero que você faça isso porque você tem que passar de ano para depois você alcançar aquilo. Assim como também eu não preciso dizer não para a pessoa, eu posso deixar em stand-by, né, deixar no incógnito, se vou, se não vou, se vou praticar, se não vou, e depois eu vejo e acabo fazendo. É muito difícil isso, porque a gente acaba replicando, né? Ou então a gente acaba querendo fazer o contrário e acaba sendo permissivo demais, né? Porque você fala, não, eu falo isso porque minha mãe sempre foi muito severa, assim, então tudo era não podia. E aí, às vezes, o que acontece? Eu sinto que na minha filha eu dou uma frouxadinha assim na corda, sabe? De tipo assim, ai mãe, me dá isso, ai, vai lá e dá. Ai mãe, deixa eu pintar o cabelo, disso aqui. Ai, vai, faz. Por quê? Foi tantos nãos que eu recebi quando era criança que eu não quero replicar, mas aí às vezes a gente acaba
passando um pouco do ponto, né? Então a gente também tem que se atentar a isso, né? Sim, sim. 2 pesos, 2 medidas, né? A gente tem que... Sim. Não é fácil, gente. Isso é muito importante, Bárbara, por quê? Porque nós queremos trazer para os nossos filhos aquilo que nós não tivemos. Só que a dosagem, a gente não sabe muitas vezes dosar. Então, não tinha dinheiro, na minha época, quando era criança, pedia dinheiro para o meu pai, para minha mãe, eles nunca davam nada. Eu quero dar todo o dinheiro para o meu filho. Né? Eu pedia um brinquedo para o meu pai não tinha. Pedia uma boneca, pedia uma bola, pedia um joguinho, meu pai não tinha para me dar. Então, eu quero dar tudo para o meu filho, né? Sem ensiná-lo, sem ensinar para ele a busca, o quanto é importante, quanto aquilo custou, quanto aquilo foi difícil para a gente ter, né? Então, como você falou, acaba sendo uma replicação. Então, eu ouvi tanto não do meu pai que eu vou dizer sim agora para minha filha, né? Para os meus filhos. E acaba você trazendo muitas vezes uma questão de falta de valoração, né? Do filho, ele não valoriza o pai, não valoriza a mãe, porque quando nós conquistávamos alguma coisa na infância, eu acho que todos vão se identificar, os mais velhos vão se identificar nesse ponto, a gente valorizava. Eu me lembro quando eu ganhava uma bola, ganhava um brinquedo, nossa, a gente cuidava daquilo, né? E era único só que em tem. datas especiais, Isso, só em datas especiais que a gente ganhava, aniversário, Natal. Então a gente valorizava aquilo lá como uma coisa assim maravilhosa. Hoje não tem esse mesmo valor, então as pessoas perdem até a noção da importância daquilo lá, entendeu? Tem que tomar muito cuidado, né? Pra gente também não se perder no meio do caminho, né? Tanto que ontem até eu falei pra minha filha e meu marido, vamos levar ela para andar de metrô, para ela ver como é que é. Ela já tinha andado uma vez, mas foi num dia assim esporádico e tal. Eu falei, não, para ela ver como é que é. Né? E aí foi bem tava só uma linha funcionando, tava muito cheio, aquela coisa de 6 horas da tarde na segunda-feira. E ela, mamãe, é assim. Eu falei, então para você valorizar quando a gente pega o carro, quando a gente vai assim. Aí lá, mãe, eu vou estudar, viu, mamãe? Eu vou estudar bastante. Falei para ela, porque é importante a gente colocar, né, os nossos filhos talvez num lugar que talvez eles não precisem, mas eles precisam entender a realidade das coisas também, né? E é difícil pra gente como pai, porque fica aquela sensação, assim, de culpa. É igual quando a gente fala não pra alguém que a gente gosta. Fica aquela sensação estranha dentro da gente, assim, aquela coisa, ai, como eu sou uma pessoa ruim, ai, eu não podia ter feito isso, né? Como é que a gente pode lidar com essa sensação de perceber que a gente está fazendo alguém infeliz ali? Sim. Eu sou psicólogo, Bárbara, eu trabalho com isso há anos, tento trabalhar isso comigo e é uma coisa muito difícil, muito difícil. Eu mesmo, com todo o processo, todo o trabalho, com todas as terapias e tudo mais, com tudo que eu aprendi, eu tenho dificuldade hoje ainda de magoar pessoas, né? Então, toda vez que eu vou falar um não, eu fico, meu Deus do céu, né? Puxa vida, aquilo lá me dá aquela queimação no estômago e chega a hora e eu falo, tomara que fosse no outro dia, tomara que a pessoa não apareça, né? Porque eu sei que eu vou ter que conversar com aquela pessoa e falar não para ela, né? E eu me sinto muito mal. Mas depois, é aquilo que eu falo, né? É muito importante a gente criar metas também, projetos, propósitos, né? Então, o que eu faço sempre? Eu explico tudo para a pessoa, né? Eu não falo não simplesmente porque eu estou falando não. Eu explico toda uma situação, falo, olha, assim, acontece assim, eu estou passando por isso, eu estou numa situação assim, assim, por isso que eu estou dizendo não para você. Quando você faz isso, né, até o ditado diz, né, quem fala a verdade não merece castigo. Só que se você vai incisivamente na coisa, né, vai lá e pumba, não vou e ponto final, né, você pode machucar tanto o seu coração como machucar as pessoas. Quando você vai com jeitinho, explica a situação, né, que é a criação, inclusive, que os pais têm que ter para com seus filhos, explica para o seu filho porque, mas é tão criança, é tão novinho, não vai entender, não entende. Né? As crianças hoje de 3, 4, 5 anos, você já pode conversar, sentar com a criança, explicar para ela por que você não está fazendo isso aí, como você fez, pegar minha filha, levar no metrô, para ela ver como é que é, para ela ver a situação, para ela entender a situação, como é que ocorre. Isso tudo é muito importante, né? Então você não precisa falar não e até um alívio, né? Isso que eu estou passando para as pessoas é um alívio. Ai, que bom que eu não vou, graças a Deus, que eu não tenho que falar não diretamente.
explica a situação, mostra para a pessoa, né? Explica para o seu filho, mostra a sua situação financeira, mostra a situação como é que está na sua casa e a pessoa vai receber o não com alegria, né? Com felicidade e ela vai até compreender. Né? Porque ainda que ela não entenda na hora por que você falou não, depois o coração dela vai acabar chegando a um momento que ela vai, puxa, isso foi importante, isso foi necessário. E eu acho também que até hoje a gente vê muita questão sobre os relacionamentos, né? A gente vê relacionamento entre homem e mulher, enfim, amizades também, onde as pessoas têm essa dificuldade de saírem muitas vezes de relacionamentos tóxicos. E aí eu estava vendo esses dias num podcast, e aí uma pessoa pergunta, né? Uma das moças perguntou para outra pessoa, você tá apaixonada? Você tá solteira? Ela fala, eu tô solteira. Fala assim, não, então você tá apaixonada. Aí ela fala, eu tô apaixonada. Ela, então conta pra gente. Ela fala, calma, eu estou apaixonada, mas eu sei que esse relacionamento não é pra mim. Então eu estou apaixonada, mas eu sei que essa pessoa não vai me fazer feliz, não vai me completar. E essa pessoa não é uma pessoa que vai ser boa para mim. Então, eu decidi estar apaixonada, mas não viver essa relação. Então, olha só, que maturidade dessa moça, né, de falar isso. E muitas vezes é muito difícil, porque a pessoa, ela vê que naquele relacionamento não tem espaço para ela não cabe, aquela outra pessoa não tem nada a ver com ela, mas ela quer viver aquilo porque a emoção fala mais alto do que a razão. Nesse caso, as mulheres têm um pouco mais de dificuldade de falar o não. Dica para quem está nos assistindo, que talvez está num relacionamento tóxico, abusivo, ou que está assim pensando, vou entrar ou não vou? No fundo, a pessoa sabe que se ela entrar vai ser a maior furada, mas ela não consegue falar não, porque muitas vezes você que está aí assistindo, eu sei que tem muitas mulheres aí na faixa de 50 anos que nos assistem, 50, 60, que passou por um divórcio, ou passou por um falecimento do marido e fala, eu vou aceitar o que vier, porque senão eu vou ficar sozinha. Sim. E aí? Esse ponto é muito importante, porque se você pegar o mapa do temperamento, né, você vai ver que os fleumáticos e os coléricos são aqueles que têm a liderança, né? São aqueles que são mais autoritários, que têm tem aquela questão de mandar. E o lado do sanguíneo e do melancólico, você vai encontrar os sentimentais, né? As mulheres são mais sentimentais, então é mais fácil você encontrar mulheres melancólicas e sanguíneas. Os homens são mais racionais, é mais fácil você encontrar homens coléricos e fleumáticos. E o problema dessa questão é que a pessoa quer que você seja conforme ela quer, né? Tanto um como o outro deseja isso. A mulher também deseja, né, encontrar um homem conforme ela busca, ela procura. E nessa questão de muitas vezes eu estar ali passando problemas, estar na solidão, estar sozinho, eu vou procurar uma pessoa que me complete, que esteja aí comigo, só que eu não acho essa pessoa. Então você vai estar na questão dessa sua amiga, né? Tem uma pessoa, está comigo, mas será que vai dar certo? Será que eu vou continuar com ela? Eu já não tomaria essa decisão dessa sua amiga, embora ela seja uma pessoa muito sábia, muito inteligente, ela sabe que não vai dar certo. É aquela pergunta, então por que você vai perder tempo com uma pessoa que você sabe que não vai dar certo? Por que você não fica disponível? Quem sabe aparece uma outra pessoa, né? Quem sabe você não tem uma pessoa que te complete, que seja do jeito que você quer, né? E a dica que eu dou, Bárbara, é a seguinte, procurar pessoas que se encaixem com você, né? Principalmente na questão da relação, do relacionamento, da vida sentimental. Cada um de nós temos um perfil, um temperamento, uma personalidade. Eu tenho que buscar uma pessoa parecida comigo, que tenha o mesmo temperamento parecido, a personalidade parecida, para conseguir lidar com as situações. Aí vai ser até mais fácil eu dizer não para a pessoa, eu dizer sim, eu concordar, eu discordar, né? Então o relacionamento que você vê uma certa possessão, eu decido aqui como é que são as coisas, você tem que obedecer o que eu decido, esses relacionamentos dificilmente dão certos, né? Muito bem, olha, ficou aí bem explicadinho, né, gente? Vamos aprender a falar não, né, um pouquinho, falar um sim ali, a vida é um equilíbrio. Quero te agradecer, Emerson, muito obrigada mais uma vez. Quero que você deixe os seus contatos para quem está nos assistindo, quem tiver dúvidas, precisar de um auxílio aí também nessa questão psicológica, que eu acho que é super importante, façam terapia, onde pode encontrar você. É isso aí. Inclusive você que tem dificuldade de dizer não, né, pode nos procurar, tá? Nós trabalhamos com essa questão, inclusive
dos meus pacientes, 80% tem dificuldade de dizer não. E é um processo difícil, né? Um processo assim que se fala, puxa vida, vai conseguir, né? Vai conseguir dizer não da noite para o dia, ou que nem o Renato falou, né? Renato, vou deixar assim, a parte agora é não, radical, né? Vai passar problemas psicológicos. Tá errado, vai tá passar... errado. Tá perguntando aqui, tá errado, tá certo? Tá errado, né? Tá errado, Ele acabou tá de falar que tem que ser... Moderado. Tem que ser moderado, tem que ser moderado. Saber quando dizer sim, saber quando dizer não. Então nós estamos lá no bairro do Tatuapé, Clínica Viva Psicologia. Você pode pesquisar a gente no Instagram, Facebook, no Google, Clínica Viva Psicologia. Nosso WhatsApp é o 11 97531, pega todos os números ímpares do maior ao menor, 97531 9966. É o WhatsApp da Clínica Viva Psicologia. Vai ser uma satisfação receber você ali. Muito bem, olha, até o próximo bate-papo aqui, que sempre rende os nossos papos aqui com o Emerson. Bom, vamos para a cozinha agora? Então, Renato, você aprendeu, né? Pode falar não, mas vai com calma aí, não seja tão negativo assim.